Oi pessoal, nós vamos continuar hoje as nossas aulas de CLPs falando hoje da linguagem de programação SFC. Como a gente viu anteriormente, a linguagem ladder ela é baseada numa programação paralela, né? Ela simula como se todas as linhas do programa estivessem sendo executadas ao mesmo tempo, até porque ele simula um circuito elétrico, né? Em que todos os ramos estão alimentados ao mesmo tempo. Só que, para sistemas sequenciais, a gente precisou fazer certas adaptações na linguagem ladder usando memórias, né? Por exemplo, usando um método semelhante ao método cascata, em que a gente sequenciou as nossas tarefas por grupos, né? Por linhas de alimentação, e que cada momento uma linha de alimentação era executada, né? No ladder a gente fez isso usando memórias para fazer com que cada parte da minha sequência fosse executada uma por vez. A linguagem SFC, vocês vão ver que ela é justamente mais voltada para programação sequencial. Ela é semelhante a um fluxograma, em que cada passo é executado por vez e ocorre a espera do término daquele passo para passar para o passo seguinte. Para sistemas mecânicos como nossos, a programação SFC é mais adequada, né? Porque a gente normalmente tem uma sequência de eventos, uma sequência de movimentos, né? E a SFC seria mais adequada para esses casos, né? A linguagem ladder, como eu falei, é uma das mais importantes, mais utilizadas, mas vocês vão ver que para sistemas mecânicos a linguagem SFC muitas vezes vai resolver o problema de uma forma mais simples para a gente, né? E justamente por isso a gente vai poder usar mais recursos. Nós vamos poder, por exemplo, verificar se uma condição é verdadeira ou não, e tomar uma decisão a partir daí, né? Seguir um ramo do fluxograma ou o outro de acordo com certas condições. Vamos lá então, vamos começar falando dos elementos básicos do SFC, que vão ser os passos, as ações e as transições. Tá? Para exemplificar, vamos supor que a gente vai fazer um programa para fazer uma sequência bem simples, A mais A menos. Tá? Um A mais A menos, ele teria quantos passos para a execução dessa sequência? A gente fala, obviamente, seriam dois passos, a mais e um passo a menos. Mas a gente tem também um passo de espera, né? Eu tenho um passo em que eu estou esperando o comando externo para iniciar a minha sequência. Então, eu teria um SFC com 3 passos. Os passos vão ser representados por quadrados, certo? Então, eu vou ter 3 quadrados representando os 3 passos do SFC. Os passos vão ser identificados por números, tá? Não necessariamente uma numeração sequencial, esses números são só simbólicos, mas para facilitar a gente vai fazer uma numeração sequencial. Mais para frente vocês vão ver em que caso que essa numeração não é necessariamente sequencial, assim 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então nós teríamos 3 passos, né? Um passo em que vai acontecer o avanço do A, vou colocar aqui só como um comentário, um passo em que eu vou ter o recuo do A e um passo em que eu vou ter uma espera. Certo? A cada passo podem ser associadas ações. Tá? Essas ações vão ser executadas quando aquele passo estiver ativo. Então, por exemplo, no passo A2, eu tenho que executar uma ação que é o avanço do atuador A. Como é que o CLP vai fazer para comandar o avanço do A? Então eu tenho que verificar em qual saída do CLP eu conectei a solenoide que comanda o avanço do A, né? Eu liguei aqui na saída Q0.4. Então, ao passo 2, eu vou ter associado a uma ação que comanda o acionamento da saída Q0.4. Então, Q0.4 vai ser acionado quando o passo 2 estiver ativo, certo? Assim como no passo 3 eu quero acionar a saída Q0.5 para provocar o retorno do atuador A. É isso? Então, no passo 3 eu tenho o acionamento de Q0.5. Certo? Então, as ações, elas são executadas quando aquele passo estiver ativo. Tá? E o que seriam as transições? As transições são o gatilho que vai provocar o pulo de um passo para o outro.
Então, por exemplo, vamos supor que o passo 1 seja o passo inicial do SFC. Então, ele vai aparecer como um quadrado duplo, indicando que ele é o passo inicial, né? E qual é a condição necessária para o SFC pular do passo 1 para o passo 2? Então, a transição vai ser representada por um arco com uma barra no meio, tá? Indicando qual é a condição necessária para acontecer esse pulo de um passo para o outro. No caso aqui, em que eu tenho uma espera, eu vou estar esperando um sinal externo, que normalmente a gente tem usado um botão Start, por exemplo, né, ou qualquer outro comando que venha através dessa entrada I0.2, como eu especifiquei aqui. Então o SFC vai ficar aguardando que a entrada I0.2 seja acionada. Vou fazer de preto aqui para diferenciar. Então, quando a entrada I0.2 for acionada, ele vai sair do passo 1 e vai entrar no passo 2. Quando entrar no passo 2, ele vai acionar a saída Q0.4, né? Provocando, consequentemente, o avanço do atuador A. Qual vai ser a condição, então, para ele ir do passo 2 para o passo 3? Então, eu estou avançando o atuador A. Quando o A terminar de avançar, eu quero imediatamente recuar o atuador A. Então, a condição para eu ir do passo 2 para o passo 3 vai ser o sensor A1, né? O sensor A1 eu liguei na entrada I0.1. I0.1. Vamos colocar comentário aqui, né? A gente lembrar, então, aqui é o sensor A1. A menos não, A1. Aqui era o start. É isso? Então, eu estou esperando o sensor A1 ser acionado, mas, na verdade, o CLP está verificando a entrada I0.1. Quando a entrada I0.1 for acionada, ele vai sair do passo 2 e entrar no passo 3. Né? Qual é a condição para ele voltar do passo 3 para o passo 1? Então, essa condição de retorno aqui a gente representa como a seta subindo, né? Quando eu vou de um passo de cima para o passo de baixo, eu não uso a seta. Eu uso a seta só quando o arco está subindo. Então, qual seria a condição para ele retornar do passo 3 para o passo 1? Seria o atuador A terminar de recuar, né? Eu vou verificar isso pelo sensor A0, que está ligado na entrada I0.0. I0.0. Então, que é, como eu estava comentando aqui, o sensor A0. Então, observe o seguinte. As ações vão ser sempre relacionadas a sinais de saída do CLP, né? Vou colocar aqui como parênteses, elas vão estar relacionadas a sinais de saída do CLP. Né? E as transições vão estar relacionadas a quem? Elas vão estar relacionadas a informações externas que o CLP fica aguardando para pular para o próximo passo. Então, elas vão estar relacionadas a sinais de entrada do CLP. Né? Então, as transições estão relacionadas a sinais de entrada. Observa também que, na programação, eu vou sempre especificar o endereço da entrada e da saída. Né? Lógico que aquela entrada vai estar ligada a algum sensor, aquela saída vai estar ligada a algum atuador. Mas, para a programação realmente do CLP, eu tenho que especificar o endereço daquela entrada e aquela saída. Né? O CLP, como eu falei, não sabe quem é a zero, não sabe quem é a menos, não sabe quem é a mais, ele sabe o endereço de cada entrada. Né? Eu tenho que ter um mapa de entradas e saídas, né, para saber quem que eu estou relacionando a cada entrada e saída do controlador. Né? Mais para frente, no terceiro diagrama que a gente for fazer, a gente já vai usar os próprios nomes dos sensores e atuadores. Mas eu queria que ficasse bem claro para vocês que, no final das contas, quando o programa é jogado para o CLP, ele tem que estar endereçado pelos sinais de entrada e saída, pelos endereços das entradas e saídas. Vamos fazer um outro exemplo bem simples,
de uma sequência A mais, A menos, B mais, B menos, para a gente ver como ficaria o SFC, né? Para a gente ver se ficou bem entendido. Primeiro, se eu vou ter dois atuadores agora, eu vou precisar de mais sensores e mais atuadores ligados nas entradas e saídas do CLP, né? E aí, como eu já comentei com vocês, dependendo do modelo de controlador que eu tenha, eu posso precisar comprar módulos de expansão com mais entradas e mais saídas, né? Para poder ligar os novos sensores e atuadores. Nesse caso do CLP que eu mostrei para vocês, a gente tinha 16 saídas e 24 entradas, então nesse caso aqui seria mais do que suficiente, né? Então vamos supor que eu cheguei, vou ligar o V0 e o V1 nas entradas I0.3, I0.4, o B+, e o B-, sei lá, vamos pular aqui, Q0.2, Q0.3, né? Observa que não necessariamente eu tenho que estar numa sequência certinha, né? Eu posso ter ligado o Q4 e o Q5 e o Q2 e o Q3 no exemplo anterior estavam vazios, não tinha nada conectado neles, né? Agora eu cheguei e conectei dois novos atuadores nele. Outra coisa, o I04 não tem nada a ver com o Q04, né? Ele só tem o mesmo número de ordem na sequência, só que os Is são endereços de entrada, os Qs são endereços de saída, eles não têm nada a ver com uns com os outros, né? Então, beleza, cheguei, enderecei meus novos sensores e atuadores e agora eu vou fazer um SFC para comandar essa sequência. Quantos passos vão ter essa sequência? 4 passos? A mais, A menos, B mais, B menos? Na verdade, como a gente usou anteriormente também, normalmente a gente tem um passo de espera, né? Então, meu processo normalmente vai ficar esperando alguma condição para iniciar aquela sequência. Então, vamos supor que eu tenha esse passo de espera aqui. Então, nós vamos ter 5 passos nesse SFC, né? Então, nós vamos ter 5 quadradinhos representando os 5 passos. Então, eu teria um passo que seria uma espera, vamos colocar como comentário aqui. Um passo em que eu teria o A mais, outro passo A menos, outro passo B mais e outro passo B menos. Em cada passo, então, vai ser executada uma ação e, como eu falei, essa ação é o acionamento de um sinal de saída, né? E, para pular de um passo para o outro, a gente vai ter a leitura de um sinal de entrada, a verificação de uma condição através de um sinal de entrada, né? Para pular, por exemplo, do passo 1 para o passo 2. Então, vamos lá. O passo 1 seria o passo inicial. Qual seria a condição para a gente pular do passo 1 para o passo 2? Qual seria a condição? Seria o start ser acionado, né? A entrada I0.2 ser acionada. Então, I0.2 vai pular para o passo 2, onde vai acontecer uma ação. Então, a ação é representada por esse retângulo associado ao passo. É isso? E essa ação, que eu quero comandar o avanço do A, como eu faço para comandar o avanço do A? Eu aciono a saída Q0.4. Acionando Q0.4, vou provocar o avanço do A. E no passo 2 ele vai ficar esperando, fazendo de azul, né? Vai ficar esperando uma condição que é representada por um sinal de entrada. Então, qual é essa condição do passo 2 para o passo 3? É a condição que ele termina de avançar o A, que é o sensor A1, que está na entrada I0.1. Aí, então, ele entra no passo 3. No passo 3, ele comanda o retorno do A. Né? O retorno do A vai ser comandado pela saída Q0.5, que eu estou representando de vermelho. É isso? Então, quando a saída Q0.5 vai ser acionada quando o passo 3 estiver ativo,
E o CLP vai ficar aguardando esse passo terminar. Como é que a gente sabe que esse passo terminou? Quando o A termina de recuar, pelo sensor no I 0.0. Melhorar o espaço aqui. Então eu vou fazer a leitura do sensor I 0.0, ele vai ficar aguardando o sensor I 0.0 ser acionado. Quando esse sensor for acionado, ele sai do passo 3 e vai para o passo 4. No passo 4, ele vai comandar o avanço do B. Como é que o avanço do B é executado? Pela saída Q0.2. Q0.2. Então o B vai avançando. Como eu sei que o B terminou de avançar? Pelo sensor B1, de I 0.4. Então faço a leitura do sensor que está ligado em I 0.4 para saber que o B terminou de avançar. Aí então o B vai recuar. Como é que a gente comanda o recuo de B? O recuo de B é comandado pelo Q0.3. Q0.3 comandando o B-. E finalmente, quando é que eu retorno para o passo de espera? Então, quando o B terminar de recuar, eu vou verificar pelo sensor B0, que está ligado no I 0.3. No I 0.3, eu volto para o passo 1. É isso? Então, quando o sensor I 0.3, que representa a entrada I 0.3, que está ligada, a qual está ligado o sensor B0, for acionado, eu volto para o passo 1 e espero um novo comando de start, né? E aí a gente vai de forma cíclica. Algumas observações. Observem que um passo pode ter ou não uma ação associada a ele, né? Se eu tenho um passo de espera, provavelmente eu não vou executar nada naquele passo. Então eu posso sim ter um passo em que eu não tenho ação nenhuma associada a ele. Outro comentário, eu já tinha comentado, né? As ações vão sempre estar relacionadas a sinais de saída, que é a forma que o CLP tem para acionar algo, para executar uma ação. E as transições, que são as condições de salto de um passo para o outro, vão estar relacionadas a sinais de entrada, como eu tinha comentado, né? Observação importante. Essa sequência é uma sequência indireta, né? AABB. Quando a gente fazia usando circuito pneumático ou um circuito elétrico de comando, ou até usando a programação ladder, a gente tinha que verificar se era uma sequência indireta, fazer aquela divisão em subsequências para fazer aquela lista de funções lógicas e tal, né? A gente precisava provocar que o meu sistema de comando, que era um sistema paralelo, que ele fosse sequencial, fazendo essa divisão em subsequências, né? O SFC, por ser uma linguagem já sequencial, ou seja, ele fica esperando naquele passo até acontecer uma condição para ele pular para o próximo passo, eu não preciso preocupar em dividir minha sequência, em sequenciar as tarefas. O próprio SFC é que vai sequenciar as tarefas, né? Completamente diferente do lado, que quando o programa estava sendo executado, todas as linhas eram executadas ao mesmo tempo, né? Eram simuladas como se fossem executadas ao mesmo tempo. No SFC não, quando ele chega no passo 2, ele fica parado, né? Lógico, acionando a saída Q04, só verificando a entrada Q01, ele não faz mais nada. Se por acaso a entrada I 0.0 acontecer aqui no passo 2, não vai fazer diferença nenhuma. Ele só está verificando a entrada I 0.1. Eu comentei no exemplo anterior que normalmente a gente tem, a cada passo, a gente tem associado a uma ação, né? Pode ter ou não associado a uma ação. E se eu tiver um caso em que eu tenha em um só passo mais de uma ação sendo executada? Como assim? Vamos fazer um exemplo em que eu tenha o avanço do A sozinho, depois eu vou ter o recuo do A simultâneo ao avanço do B. E depois o recuo do B. Então eu tenho duas ações sendo executadas simultaneamente aqui, né? Quantos passos vão ter nesse SFC? A gente vai ter o passo de espera, né? Nós vamos ter um passo em que eu vou ter o avanço do A sozinho, né? O A mais.
aqui a gente tinha espera. Nós vamos ter um passo em que eu tenho duas ações executadas ao mesmo tempo, que são o A- e B+, simultaneamente, né? E por último, um passo em que eu tenho o B- executado sozinho. Né? Então nós temos 4 passos, né? O de espera, o A+, A- junto com o B+, e o B-. Então, como eu apresentei aqui, passo 1, 2, 3 e 4. Meus retângulos meus quadrados foram só aumentando de cima para baixo aqui, né? Vamos lá então, no passo de espera, que vai ser o passo inicial, eu vou representar para um retângulo duplo. Eu vou esperar uma condição ser satisfeita para pular para o passo 2. Que condição vai ser essa? O comando start, que está ligado na entrada I0.2. No passo 2, eu vou executar o comando A+. Eu vou executar a ação A+. Como é que eu executo essa ação? Acionando o sinal de saída, que é 0.4. Do passo 2 para o passo 3, eu vou esperar o sensor A1, que está ligado na entrada, e 1.0. E 0.1, né? Que 1.0. E 0.1. No passo 3, eu vou executar duas ações simultâneas. Né? Como é que eu faço para o atuador A recuar ao mesmo tempo em que o B avançar? Eu vou acionar os dois pinos de saída ao mesmo tempo, né? O Q0.5 e o Q0.2, eu vou acionar eles simultaneamente. No SFC, isso é representado por um retângulo duplo assim, ó. Então, eu vou acionar o Q0.5 simultaneamente ao Q0.2. Não é isso? Então, olha só, observações. Esses dois retângulos têm necessariamente que estar um embaixo do outro, não pode estar um do lado do outro, tá? Pela norma, né? A sintaxe é essa. E não importa quem está em cima e quem está embaixo. Tá? Os dois são acionados simultaneamente na saída do CLP. Consequentemente, mecanicamente, eu vou ter esses dois movimentos simultâneos. Né? Então não importa quem está em cima e quem está embaixo, aqui os dois pinos de saída vão ser acionados ao mesmo tempo. Beleza. Qual vai ser a condição para eu pular do passo 3 para o passo 4? Agora que fica interessante, olha só. São dois atuadores mecânicos, né? O CLP não sabe quem vai terminar primeiro. O A pode terminar primeiro, o B pode terminar primeiro, os dois podem terminar simultaneamente, né? Mas vai depender do meu sistema mecânico, da minha montagem mecânica, da velocidade dos atuadores, do atrito que estiver acontecendo e tal. Como é que o CLP tem como saber, então, que os dois movimentos já terminaram para pular para o próximo movimento? Ele vai ter que ler os dois sensores fim de curso, do A0 e do B1, né? Então, o sensor A0, que está no I0.0, e o sensor B1, que está no I0.4, eles têm que estar acionados simultaneamente para pular para a próxima etapa, né? Qual é a função lógica que verifica se os dois sensores estão acionados simultaneamente? É a função lógica E, não é isso? Então, se o I0.4 e I0.0 estiverem acionados ao mesmo tempo, eu pulo para o próximo passo. E no próximo passo, qual vai ser a saída que vai ser acionada? B-, né? Q0.3. Então, Q0.3, quando for acionado, provoca o salto do passo 4 para o passo 1, né? Então, B- Q0.3. Não.
que é 0.3 é a saída, né? Que vai provocar o retorno do B. O pulo do quadro para o 1 é o sensor B0. O sensor B0 é o I0.3, né? Coincidentemente, né? Lembra que eu falei que não tem nada a ver o Q0.3 e o I0.3, né? Coincidiu que o I0.3 vai ser verificado depois que eu acionar o Q0.3, mas isso foi pura coincidência, sem querer inclusive. Então esse seria o meu programa, né, para executar essa sequência. O A avança sozinho, depois o A recua ao mesmo tempo que o B avança e depois o B recua sozinho e fica esperando o novo comando de start. Vamos agora fazer um outro exemplo. Vamos fazer um exemplo com 5 atuadores para ficar um SFC mais complexo. Cada semestre essa máquina é uma máquina para fazer uma coisa. Esse semestre agora vai ser uma máquina para montar doces. Então aqueles doces que são, acho que é bem casado, né? Que tem duas massas juntas, uma montada junto com a outra. Então vamos supor que eu tenho um docinho colocado aqui, o outro docinho é colocado aqui no atuador C, e aí os atuadores A e C vão levantar, o B e o D vão prensar um contra o outro, né? Depois eles vão retornar, podem até retornar os 4 juntos, e o atuador E vai ejetar a massa montada aqui e vai ejetar aqui para fora. Tá? Então vamos fazer o programa SFC para essa sequência, e para simplificar vamos considerar como as ações A+, B+, A-, B-, sem precisar ficar pensando no endereçamento das entradas e saídas, né? A gente sabe que no programa a gente tem aqui endereçar, mas por questões didáticas vamos fazer usando os nomes dos sensores e atuadores. Então vamos supor aqui, né, o passo inicial, passo 1, vai ser o passo de espera. E aí, quando pressionar o botão Start, ele vai para o passo 2. No passo 2 vai acontecer o quê? No passo 2, o A e o C vão avançar ao mesmo tempo, né? A mais e C mais simultaneamente. Então eu tenho 2 passos simultâneos, A mais e C mais. Qual a condição para pular para o passo seguinte? A1 e C1. Né? Os 2 sensores, fim de curso, os 2 movimentos terminaram. No passo seguinte, eu vou fazer quem? Eu vou fazer B mais e D mais. B mais e D mais. Né? Pressionando um contra o outro. Até que apareça o B1 e D1. Os sinais de entrada forem acionados. Quando esses 2 sinais forem acionados, no passo 4 vai acontecer o quê? Vão acontecer 4 ações, né? Quais ações? A menos, B menos, C menos e D menos. Tudo simultaneamente, né? Todo mundo vai retornar ao mesmo tempo. Concorda? Beleza. Então, para o passo 5, no passo 5 vai acontecer o quê? No passo 5 vai acontecer o E+. Aí vem a minha pergunta importantíssima. Qual a condição para eu passar do passo 4 para o passo 5? Eu preciso necessariamente ter retornado o A e o C para o E ejetar? Na verdade não, só o B e o D que tem que necessariamente ter terminado o movimento para não ter interferência ali com o atuador E, né? Então, eu necessariamente só preciso verificar o B0 e D0. Né? O A e o C eu não preciso verificar. Né? Aí o E avança, depois ele verifica o E1, aí o E retorna, E menos, verifica o E0, né? Para retornar para o passo 1.
Só que, para retornar para o passo 1, eu tenho que verificar também se o A e o C já retornaram, né? Para eu permitir um novo start. Então, é 0 e A0 e C0. Né? Como o passo 1 não faz nada, só fica esperando o start, eu poderia verificar o A0 e C0 aqui no start também, né? Mas eu preferi verificar aqui porque aí eu tenho certeza que todos os movimentos já acabaram e aí sim eu volto para o passo 1 para permitir o início de uma nova sequência. Legal. Vamos supor então que eu fui lá e fui verificar, fui contar o tempo de movimento de cada um desses atuadores e, por exemplo, fiz a seguinte medição. O atuador A está levando 5 segundos para avançar e o atuador C está levando 2 segundos para avançar. O atuador B levou 2 segundos e o atuador D levou 7 segundos. Quanto tempo total vai levar para a peça estar montada aqui no meio, antes do atuador E avançar? Qual vai ser o tempo por esse programa que eu fiz que vai levar para a peça estar as duas montadas aqui no meio? Então, olha, no passo 2, o A avança e o C avança, o C vai avançar rapidinho, mas o A vai levar 5 segundos para as duas peças estarem no nível superior ali. Em seguida, só quando o A terminar é que os outros dois vão começar a avançar. Né? O B vai terminar rapidinho e o D vai levar 7 segundos. Então no passo 2 vão ser 5 segundos, no passo 3 vão ser 7 segundos, vão dar 12 segundos. Né? Será que a gente conseguiria fazer isso mais rápido? Então são 12 segundos, será que eu conseguiria fazer em 9 segundos? Olha só, será que realmente o atuador A, o atuador D, precisa esperar o atuador A terminar o movimento, ou ele já pode ir adiantando o movimento dele assim que o atuador C terminar? Então o atuador C terminaria, o atuador D já começa a avançar, enquanto o A vai terminando de avançar. Para aí, o atuador B avança, né? Então esse lado vai levar 9 segundos, esse lado vai levar 7 segundos. Como eles vão ser executados em paralelo, eu vou levar ao todo 9 segundos em vez de 12 segundos para fazer aquela montagem. Né? Então, para resolver esse problema, nós vamos precisar de uma estrutura do SFC que chama divergência E. É uma estrutura da programação que vai permitir que a gente execute duas sequências em paralelo. Tá? Então, eu vou executar essa sequência A mais B mais em paralelo com C mais D mais. Eu não vou executar A e C simultâneo para depois o B e D simultâneo. Eu vou executar A mais B mais em paralelo com C mais e D mais. Tá? Essa estrutura é a que a gente vai chamar de divergência E. A divergência E vai ser representada por uma barra dupla assim, tá? É a divergência E. Tá? Então, essa barra dupla vai indicar que eu estou iniciando duas sequências em paralelo. Então, esse passo 2 e esse passo 5, por exemplo, vão ser executados de forma paralela. Então, o passo 2, que vai ser o A mais, em paralelo com o passo 5, que vai ser o B mais. Não, o B mais não, o C mais. Então, olha só, o A mais, aí eu verifico A1, e aí executo o B mais. Certo? O C mais, aí eu verifico o C1, para então executar o D mais.
Agora, só quando o B e o D tiverem terminado o movimento, é que eu posso executar aquele movimento de todo mundo retornar. Então, depois do B+, e D+, eu tenho que ter uma convergência entre os dois ramos aqui, tá? Condicionada ao B1 e D1, como se eu estivesse sincronizando novamente em um ramo só. Que aí aqui vai acontecer aquele movimento, passo 7, em que todo mundo retorna, né? Ficou grande aqui, desproporcional. Em que aí eu tenho o A-, B-, C- e D-. Então, olha só, a convergência E ela junta novamente aqueles dois ramos que estavam em paralelo. Né? Aqui o resto vai ser igual ao outro, né? Eu tinha verificado aqui só o B0 e D0, para vir para o passo 8. Do passo 8, eu vou fazer o E+, verificar o E1, fazer o E-, e verificar todo mundo, né? O E0 e quem faltou? O A0 e C0. E aí eu retornaria para o passo 1. Né? Então, olha só, observações. A divergência E, ela vai ter uma transição só, que vai dividir a minha sequência em dois ramos que vão ser executados de forma paralela. Né? Se eu fosse simular aqui, vamos lá, estou no passo 1 ativo. Quando o start acontecer, ele vai para o passo 2 e o passo 5 simultaneamente. Né? Se aqueles meus tempos lá estiverem corretos, o C vai terminar e ele vai vir para o passo 6. Então o passo 2 vai estar ativo ao mesmo tempo que o passo 6, não tem problema nenhum. Depois de mais 3 segundos, o passo 3 vai estar ativo, avançando B. Né? Mais 2 segundos, o B terminou de avançar, mas ele vai ficar esperando. O passo 3 vai continuar ativo, porque essa transição não vai conseguir disparar enquanto o D1 não estiver ativo, não for acionado. Né? Então, quando o D terminar de avançar, né, essas duas condições vão ser satisfeitas, desativa o passo 3 e passo 6 e pula para o passo 7 ativo. Tá? Então essa seria a divergência E. Eu permito dois ramos do meu SFC serem executados simultaneamente, né, de forma paralela, mas em algum momento eu faço a sincronia novamente com a convergência E. Por que é divergência E? Porque vários ramos vão ser executados ao mesmo tempo, né? Esse ramo, e esse ramo, e esse ramo, e esse ramo. Tá? Agora nós vamos ver a divergência OU, em que eu vou ter um ramo ou o outro sendo executado de acordo com uma condição. Para falar da divergência OU, vamos fazer esse exemplo aqui. Eu pensei no seguinte: eu vou posicionar uma peça que vai ser movimentada por esse atuador A. Dependendo do tipo da peça, se ela for uma peça metálica, ela vai ser furada pela furadeira 1, que vai ser movimentada pelo atuador B. Se ela for uma peça não metálica, de madeira, ela vai ser movimentada pelo atuador A para ser furada pela furadeira 2. Tá? Então eu tenho uma condição, né? Dependendo da leitura verdadeira ou falsa do sensor indutivo, eu vou ter uma sequência diferente a ser realizada. Né? Então vamos lá. Então no passo inicial, passo 1, né, eu vou ter uma espera. Vai ser pressionado o botão Start. Eu vou vir para o passo 2.
que não vai acontecer nada, mas dependendo da condição da leitura do sensor indutivo, eu vou vir para o ramo da esquerda ou para o ramo da direita. Então, se o sensor indutivo me der uma leitura verdadeira, eu vou vir para o ramo da esquerda. Se ele me der uma leitura falsa, que a gente representa como indutivo barra, ele vai vir para o ramo da direita. Então, vamos lá. Se o sensor indutivo der uma leitura verdadeira, qual vai ser a sequência? O passo 3 vai acionar a furadeira e descer o atuador B. Então eu vou acionar a furadeira F1 e avançar o atuador B. Tá? Vamos considerar que F1 vai ser uma saída do CLP, né? A que vai estar ligado o relé que vai acionar o motor da furadeira. Ou poderia ser uma furadeira com motor pneumático, né? Então, quando eu acionar a saída F1, eu vou abrir a válvula que vai começar a girar o atuador. Quando eu desacionar o F1, o motor vai parar e a furadeira vai parar de girar. Tá? Então, é só simplesmente, se eu acionar F1, ela gira. Se eu não acionar F1, ele para de girar. Certo? Então, o B vai avançar. Quando o B terminar de avançar, eu vou verificar o sensor B1. E no passo 4, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer B-, né? Mas o B pode retornar com a furadeira parada? Não, né? Senão o cavaco vai prender a broca lá dentro e vai trazer a peça junta. Eu tenho que tirar a furadeira, eu tenho que tirar a broca com a furadeira girando, né? Então o F1 tem que ser mantido acionado enquanto eu aciono o B-. Então olha que interessante, novidade aqui. Eu posso ter duas ações iguais em passos diferentes, ou seja, eu estou acionando o mesmo sinal de saída em mais de um passo. Tá? Não tem problema nenhum, nesse caso aqui é até necessário, né? A furadeira tem que manter ligada tanto no avanço quanto no recuo do B. Né? E aí, quando o B-, o B0 for acionado, eu sei que eu terminei de retornar. Né? Caso o indutivo não acione, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mais. Então vamos colocar passo 5, por exemplo. Vou fazer a mais. Quando o A terminar de avançar, A1, eu vou fazer o F2 simultâneo ao C+, né? Verifico o C1. No passo 7, eu vou fazer da mesma forma o F2 simultâneo ao C-, verifico o C0, né? E só quando o C0 retornar, eu posso comandar o A-. E aí verifico o A0. Né? Então, se o sensor indutivo der uma leitura verdadeira, ele vai fazer esse ramo da esquerda. Se o sensor indutivo fizer uma leitura falsa, ou seja, a peça é de madeira, ele vai fazer o ramo da direita. Essa, então, é o que a gente vai chamar de divergência ou. Por que divergência ou? Porque ele realiza um ramo ou o outro. Né? Poderia ter mais ramos, lógico que não poderia ser simplesmente um indutivo verdadeiro ou falso, né? Mas eu poderia ter indutivo e ótico, ou indutivo e não ótico, ou o ótico sozinho, né? Igual aquele exercício que a gente fez para separar 3 tipos de peça. Eu poderia ter 3 ou mais ramos aqui na divergência ou. Né? Mas em algum momento eu tenho que juntar esses 2 ramos para voltar para o meu passo inicial, né? Se o meu sistema é cíclico, em algum momento a gente tem que ter uma convergência ou
convergência ou em que os dois ramos vão se unir novamente para voltar para o passo inicial, né? Observa que eu tinha falado que esses números são simplesmente simbólicos, né? Eu posso ter uma sequência 1, 2, 3, 4 e volta para o 1, ou posso ter uma sequência 1, 2, 5, 6, 7, 8 e volta para o 1, né? Uma coisa importante na divergência e convergência ou é o seguinte: na divergência E, uma transição dividia em dois ramos que eram simultâneos, né? Aqui na divergência ou não, eu tenho duas transições, né? Ou acontece uma ou acontece outra para eu ir para dois ramos. Assim na convergência, assim como na convergência. Eu tenho uma transição que termina um ramo e outra transição que termina o outro ramo para juntar e voltar em um só ali. E para finalizar a nossa aula de SFC, vamos falar rapidamente sobre os qualificadores de ações. A gente tem os qualificadores principais, são o qualificador N ou nenhum, que é o que a gente tem usado até agora, que representam uma ação não armazenada, o qualificador S e o qualificador R, que são o set e o reset. Nós vamos ver que são equivalentes àquelas saídas no programa ladder, né, entre parênteses, que são as bobinas com retenção e sem retenção, né? O set e o reset seriam equivalentes às bobinas set e reset, e o qualificador N ou nenhum seriam as bobinas sem retenção. Então vamos supor que eu vou fazer essa sequência aqui, igual a gente já fez anteriormente, só que eu tenho uma novidade agora. Eu quero fazer uma lâmpada sinalizadora que enquanto eu tiver movimento no meu sistema, enquanto o meu sistema estiver executando alguma coisa, essa lâmpada vai estar acesa. Então eu vou ter uma outra saída que vai ser, vamos chamar de L1, lâmpada 1, que ela vai estar acesa enquanto eu tiver movimento no meu sistema. Então, a gente tinha o passo 1, né, que é um passo de espera, passo inicial. Quando eu pressionava o botão Start, a gente ia para o passo 2, executando a ação a mais. Só que, ao mesmo tempo em que eu executar a ação a mais, eu quero acionar a lâmpada L1. Então, enquanto o A está movimentando, a lâmpada está acesa. Quando o A terminar de avançar, o A1, eu vou ter o passo 3, que eu vou ter dois movimentos, A- e B+. Se eu fizer o programa dessa forma, o que vai acontecer no passo 3? Vocês concordam comigo que a lâmpada vai apagar, né? Se eu não estou acionando a saída L1, a lâmpada vai apagar. Então, se eu quiser manter a lâmpada acionada, eu tenho que explicitamente criar uma ação L1 naquele passo. Não é isso? Do passo 3 para o passo 4, eu vou verificar o A1, A0 e B1. Quando essas duas ações forem verificadas, quando essas duas condições forem verificadas, eu vou comandar o B-. Se eu fizer dessa forma, o que vai acontecer? A lâmpada vai apagar. Eu tenho que explicitamente comandar o L1 também. E quando o B0 for verificado, ele volta para o passo 1. Tá? Funciona direitinho esse programa, da forma como eu especifiquei. A lâmpada vai estar acesa durante todos os movimentos, ela só vai estar apagada no passo 1, que era o que eu queria. Mas, para exemplificar o uso dos qualificadores set e reset, vamos ver como que a gente poderia mudar esse programa usando aqueles dois qualificadores. Olha só, se no passo 2, em vez de usar nenhum qualificador, o qualificador N, eu tivesse usado o qualificador set na L1, vou até colocar em vermelho. Então vamos supor que eu usei o qualificador set. Aliás, o set que eu queria fazer em vermelho, bagunça. Set
a saída L1. O que vai acontecer aqui? Eu vou acionar a saída L1 e ela vai permanecer acionada para sempre. Então eu não preciso manter o L1 acionado aqui e nem aqui explicitamente. O set vai provocar isso. Eu setei o L1 no passo 2, ele vai manter no 3 e no 4. Só que eu teria que em algum momento resetar o L1, não é isso? Seria isso aqui, olha. Eu resetaria o L1 no passo 4. Por que não? Por que se eu fizer dessa forma não vai funcionar como da primeira vez? Porque na hora que eu entrar no passo 4, o L1 vai apagar. Então, durante o movimento B-, o L1 vai permanecer apagado. Então, não poderia ser um reset aqui. Eu poderia fazer o seguinte, eu poderia fazer um passo 5, só com o reset da lâmpada. Só com o reset de L1. Qual a condição de eu passar do passo 5 para o passo 1? Nenhuma. Entrou no passo 5, resetou L1, eu posso ir imediatamente para o passo 1. Tá? Então, olha só, no passo 2 eu seto a lâmpada, ao mesmo tempo que eu setei, eu ligo a solenoide a mais, então ele começa a avançar ao mesmo tempo que ele acionou a lâmpada. Continua, continua, depois do retorno de B é que ele apaga a lâmpada L1 e imediatamente vai para o passo 1. Observa, novidade aqui, eu posso ter uma transição sem condição nenhuma? Posso. Na verdade, se eu tenho uma transição assim, eu poderia simplificar o meu sistema, né? Eu poderia jogar essa ação para o passo 1 e eliminar o passo 5, né? Eu poderia resetar o L1 no próprio passo 1, né? Eu poderia manter daquela forma anterior, manter uma transição sem condição nenhuma, era só imediata. Entrou no passo 5, ela imediatamente pularia para o 1. Mas eu posso fazer isso aqui também. Fica a critério de quem estiver programando, né? Da outra forma, poderia ficar mais clara, porque eu verifico que no final da sequência é que o L1 é resetado. Poderia ficar mais claro por causa disso. Mas isso aqui eu simplifico um passo, não tem muito problema, porque a memória do CLP é grande o suficiente, um passo a mais ou a menos não faz diferença. O tempo de execução não vai ser significativo, no máximo 1 milissegundo que ele vai perder pulando de um passo para o outro, né? Então, tanto faz. Mas a ideia aqui é a seguinte, então eu setei o L1 vai permanecer ligado no passo 2, no passo 3 e no passo 4, e só quando eu voltar para o passo 1 ele vai resetar o L1 e ficar resetado até que seja pressionado o start, né? Então, da mesma forma, esse programa usando o qualificador set e reset, ou o anterior que eu fiz, né? Sem usar qualificador nenhum, mas aí eu precisaria manter o L1 explicitamente acionado nos 3 passos. Qual dos dois eu vou escolher, tanto faz, depende de quem estiver programando. Da primeira forma que eu tinha feito, eu vejo que o L1 está aceso o tempo todo, né? Eu lembro que ele está aceso no 3 e no 4 também. Aqui não, aqui eu teria que interpretar. Eu vejo, liguei aqui, então aqui ele vai estar ligado, só vai desligar aqui. Por outro lado, se eu tiver muitos passos no meu programa, eu posso economizar trabalho setando aqui e só resetando quando eu precisar. Então vai do programador, vai de quem estiver fazendo o programa escolher usar o qualificador set e reset ou manter a ação acionada várias vezes. Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês sobre o SFC. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.